Olá, sejam bem-vindas à aula do dia 16. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a contribuição da medicina tradicional chinesa no nosso programa de emagrecimento terapêutico. Então, a aula de hoje é um pouco diferente do ritmo que vocês viram até agora, onde ao final de todas as aulas sempre tem uma proposta de autoobservação, uma proposta de aquisição de novos hábitos. Hoje vocês não têm um exercício no final, tá? O objetivo dessa aula de hoje é apresentar para vocês, como se dá, o nosso processo, como se dá o tratamento de várias, condições físicas a partir da medicina tradicional chinesa. E para sair um pouco dessa coisa mística que muitas pessoas ainda observam, essa prática, eu quero trazer para vocês como ela se baseia, qual o seu fundamento, o seu surgimento, para que então vocês entendam como se dá esse processo de trabalho através dessa filosofia, tá? Dessa prática, integrativa. Então, papel aí na mão, caneta, façam as suas anotações, as suas dúvidas, para que a gente possa tá batendo um papo sobre isso mais para frente, tá ok? Então, muita atenção, porque embora não tenha uma atividade prática, a aula de hoje ela vai trazer muito esclarecimento para vocês. Então, vamos ao tema de hoje, certo? Medicina tradicional chinesa, a gente costuma usar essa sigla, MTC, muitas vezes para facilitar, né, quando a gente está conversando ou está falando propriamente sobre a prática, ao invés de falar toda hora medicina tradicional chinesa, a gente costuma utilizar a sua sigla, o MTC. Então, só uma curiosidade. E aí, o tema da aula em si, né, o que a gente quer alcançar com esse conhecimento, é entender a obstrução e ativação do fluxo físico e energético que acontece no nosso corpo, tá? A partir da contribuição da medicina tradicional chinesa. Então, o que você precisa saber sobre a MTC, né? O básico, para a gente entender de onde veio e como funciona, tá? Também conhecida como MTC, a medicina tradicional chinesa é a denominação de um conjunto de práticas médicas desenvolvidas ao longo da história da China. Na verdade, a gente tem uma contribuição de dinastias, né? Seu surgimento tem aí anotações e práticas com mais de 5.000 anos, numa época onde a China era comandada por dinastias, não só a China, mas o Japão, a Coreia, né? Então, todos esses lugares, esse conhecimento oriental se dava a partir da prática de observações. Né. Nada muito diferente do que a medicina ocidental também, né, no seu conhecimento, na utilização de ervas, na observação do nosso comportamento em relação a clima, mudanças de temperatura. Então, aquele conhecimento, né? E que muitas de nós já crescemos aí com alguém da família, uma avó, uma tia-avó, que trazia esse conhecimento de tratar as pessoas com um xarope caseiro, né? Com um chá. Então, a medicina tradicional chinesa, numa época onde não se existia medicina como nós conhecemos hoje, era esse cuidado ficava nas mãos de pessoas conhecedoras desse dessas observações, né, entender as ervas, entender o funcionamento do corpo, tudo a partir de observações. Mas foi uma coisa que deu tão certo e que funcionava tanto e que permaneceu ao longo da história. E hoje, gente, isso é aceito, como a gente vai ver ao longo daqui da nossa aula, isso é aceito pela nossa medicina, né? Quando eu digo nossa medicina, é a nossa medicina tradicional. Ou a medicina mais moderna na própria China, mas ainda é muito forte a presença da MTC,
principalmente nas práticas de acupuntura e a dietética chinesa, que a gente já vai falar mais para frente, tá bom? Então, ela é considerada uma prática alternativa, que hoje é chamada de integrativa e denominada assim porque se baseia em leis que regem o organismo humano e sua relação com a natureza. Ela não trata de forma direta a doença, e sim a pessoa e o ambiente em que ela está inserida. Então, veja bem, há um tempo atrás, as medicinas eram chamadas de medicina alternativa, práticas alternativas, né? Terapias alternativas. Hoje já há um entendimento, você ainda vê escrito, algumas ofertas se dirigem como práticas alternativas, mas hoje a gente tem o entendimento de que essa não é a melhor nomenclatura. Porque quando você chama uma prática de alternativa, você está dando à pessoa uma alternativa de tratamento. E não é isso que as práticas pregam, né? Elas não estão como uma alternativa à medicina tal qual nós conhecemos. Pelo contrário, elas devem ser trabalhadas em conjunto. Então, hoje nós não chamamos mais de alternativas. E aí passou-se a se chamar de práticas complementares, que seria um complemento do tratamento convencional. Mas entendemos também que ela não é um complemento, né? Então, denominou-se o termo integrativa, porque há o entendimento de que você usa dessas práticas integradas à medicina convencional. Então, é uma integração que funciona super bem, tá? Então, essa é a primeira curiosidade aqui da nossa aula. Não falamos mais práticas alternativas. Isso não é uma alternativa de tratamento, tá? Nenhuma delas. Não substitui. Mas sim uma prática integrativa. Trabalhar junto e retirar o melhor possível de todo esse conhecimento, tá ok? E aí, como eu disse, ela é uma prática baseada na observação do ser humano, na natureza, né? Entendendo que a gente faz parte do todo, de onde vem a expressão holística também, entendendo que fazemos parte desse todo. E se fazemos parte desse todo, nós também reagimos às várias mudanças de temperaturas, de climas, temos o nosso tempo de maturação, né, de desenvolvimento. Então, tudo isso é observado. E aí, como todas as outras práticas integrativas, a medicina tradicional chinesa, ela não se atém à doença propriamente. Ela trabalha o ser humano e o ambiente em que esse ser humano está inserido. O que é tudo aquilo que a gente já vem conversando desde o nosso primeiro dia. Entender que a gente faz parte desse todo e que a gente reage a esse todo. Esse é o princípio, certo? Bom, mas para isso acontecer, ela possui três princípios fundamentais. Três princípios básicos que constrói ali todo o funcionamento dessa medicina. E é aqui que a gente vai começar a prestar atenção, tá? E começar a desmistificar muito do que a gente vê por aí em relação aos termos que nós vamos utilizar agora. Então, o primeiro princípio, a energia Qi ou Ti, que é a energia vital que circula o nosso corpo, a nossa vida, propriamente dita, né? Que eles vão chamar de energia Ti. E essa energia, ela é controlada, ela é equilibrada, melhor dizendo, pela dualidade do Yin e Yang. Expressões que a gente costuma ouvir por aí, né? E normalmente a gente liga, algumas pessoas ainda ligam esse termo a uma questão mais mística, esotérica, e não é nada disso. Tem um princípio, que eu já vou explicar. E por último, a teoria dos 5 elementos,
que é a água, o fogo, o ar, a terra e o metal. Então, a medicina tradicional chinesa, ela se baseia nesses 3 princípios básicos. Então, dessa forma, olhando para a doença de maneira energética e filosófica, porque é uma filosofia, a MTC acredita na mudança interior, pois ela se concentra em tratar o indivíduo ao invés da doença, pois é a nossa mudança interna que conduz à cura. Então, o princípio da medicina tradicional chinesa, como das outras práticas integrativas, não é tratar a doença em si. A gente trata o ser humano. A gente trata uma mudança de comportamento, a gente trata para uma mudança de olhar a vida, né? A gente trabalha para uma mudança e aquisição de hábitos mais saudáveis. Por quê? A gente entende que a cura só é possível se ela vier de dentro, se ela vier de uma mudança interna, se ela vier primeiro de um autoconhecimento. Porque a gente já entendeu aqui que tudo aquilo que a gente ingere, da comida à informação, né, às conversas, aos sentimentos, fazem parte de escolhas. E essas escolhas, elas têm sim a influência do nosso interno, que são os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, se a gente quer uma mudança aqui fora, a gente precisa fazer uma mudança lá dentro, tá? Então, a medicina chinesa se baseia nesse princípio. E aí, como é que esses 3 princípios aí eles funcionam? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre energia Qi ou energia Ti, tá? A pronúncia certa é Ti, mas ela se escreve dessas 2 formas, o QI ou o CHI. Então, a medicina tradicional chinesa descreve a filosofia e a psicologia humana em termos de Qi, que é a energia vital que circula em nosso corpo e relaciona de maneira única as funções mentais e físicas através de pontos específicos chamados de meridianos. Então, a energia Qi é aquela energia que vai relacionar o mental com o físico, ou seja, é a vida fluindo em você, tá? Através de pontos específicos chamados de meridiano, que vocês já vão ver o que são esses meridianos. Acontece que para o equilíbrio dessa energia acontecer, ela é descrita nos termos yin e yang, que representam as qualidades opostas de energias necessárias ao corpo. Então, em primeiro lugar, o que são esses meridianos? Né? Eles são os pontos que nós temos ao longo de todo o nosso corpo por onde circula energia. Então, eu coloquei uma fotinho, né, de um esqueleto, não é bem um esqueleto, né, é como se fosse um manequim. Ele tem ali alguns pontos e tem as agulhas ali penetrando alguns desses pontos. Então, os meridianos, gente, são pontos existentes ao longo de todo o nosso corpo, por onde a gente faz o tratamento de acupuntura. Da mesma forma que na auriculoterapia, a gente tem aqui, ó, cadê? Nosso pavilhão, a gente chama de pavilhão auricular. Nós temos pontos correspondentes a todo o nosso corpo. Então, você pode tratar através da acupuntura, e aí você pega pontos espalhados por todo o corpo, são os meridianos, como você também consegue trabalhar o corpo inteiro só pela auriculoterapia, através do nosso pavilhão auricular, que se a gente presta atenção, né, tem um formato ali de um feto na barriga. Tá? E aqui a gente pega todas as correspondências do nosso corpo. Então, esses são os meridianos. E aí a gente vai fazer um equilíbrio dessa energia que acontece, tá? Que é o Yin e o Yang. E aí o que seriam essas energias? Vamos lá.
O equilíbrio Yin e Yang. A gente tem por costume ouvir, né, se vocês vem à mente de vocês agora, aquela imagem que é uma imagem redonda, né, uma imagem circular, e aí você tem uma metade preta com uma bolinha branca e outra metade branca com a bolinha preta. É o famoso símbolo do Yang. E aí esse símbolo está muito ligado ali ao misticismo, né, no imaginário das pessoas que não têm ainda esse conhecimento, liga muito isso ao misticismo. E aí a gente fala que são energias, a energia feminina e masculina, a energia do bem e do mal, a energia, né, sempre a qualidade oposta. Beleza, ela é sim a representação das energias opostas, mas não necessariamente essa coisa do feminino e do masculino. É mais amplo. O que essa energia diz pra gente é que tudo na vida, e eu falo muito isso às vezes nas terapias, tudo na nossa vida é dual. Absolutamente tudo. Então, olha só, você tem dia, você tem noite. Você tem luz, você tem escuridão, você tem sol, você tem a lua. Você tem a tristeza, você tem a alegria. Tudo na nossa vida requer lados opostos. Você tem medo, você tem coragem. E tudo isso anda lado a lado. Tudo isso precisa andar de uma forma equilibrada. O grande segredo da vida é encontrar o equilíbrio. Então pensa quando a gente fala assim, olha, não tem problema nenhum se você está triste hoje. A gente não precisa ser feliz 24 horas. A gente não precisa sorrir 24 horas. Momentos de tristeza, muitas vezes, eles são necessários. E tá tudo bem ser assim. O ruim é quando você permanece nessa tristeza por um longo período de tempo. Como também não é muito saudável você permanecer na euforia da alegria por um longo período de tempo, porque ela cega você. Quando a gente está super feliz, né? Pensa, aconteceu algo muito bacana, e você está numa felicidade extrema. E aí, às vezes, a gente nem percebe que quem está do nosso lado está triste, está passando por um problema, está agoniado, porque a sua euforia é tamanha. Aí a gente não percebe. Por outro lado, quando a gente se recolhe, quando acontece uma dificuldade, quando a gente leva um baque, ou a gente simplesmente amanhece um dia meio xoxinho, a gente fica mais reflexiva. A gente pondera mais aquilo que acontece, a gente se questiona. E aí, as coisas começam ali meio que fazer sentido, sabe? Então tá tudo bem se você um dia tá na euforia, da alegria, ou se você um dia tá super baixo astral, na tristeza. O importante é que você não fique permanentemente nem num estado nem no outro. O segredo é o equilíbrio. Um fator que ilustra muito isso que eu tô falando, eu não sei se todo mundo assistiu, se não assistiu, assista, se já assistiu, assista novamente, que é aquele desenho Divertidamente. Ali mostra perfeitamente, né, a alegria querendo tomar conta da menina o tempo inteiro e colocando a tristeza para escanteio, não deixando a tristeza pegar em nenhuma bola, nenhuma memória. Até que no final do desenho, a alegria entende que aquele momento que a menina estava passando era fundamental à tristeza. E aí ela passa o controle do inconsciente da menina para a tristeza. Porque é assim, a vida é assim, é uma eterna dualidade. Então, o Yin e o Yang, essa filosofia, ela vai além da questão do feminino e masculino, do bem e do mal. É uma energia que rege o princípio da dualidade da vida. Então, olha o que os chineses, a medicina tradicional chinesa vai dizer para gente.
O Yin é uma energia da água, do frio, do sono, da noite, da quietude, do recolhimento. É a energia dita feminina. Enquanto que o Yang, ela é a energia do fogo. Olha aí, ó, o oposto. É a energia do fogo, do calor, das atividades, do movimento, do dia, né? Do vigor, da ação, do masculino. E aqui, gente, não tem essa regra do mimimi dizendo que, porque a mulher é mais frágil e o homem é mais vigoroso. Não a questão não é essa. Não é a questão aqui de gênero, não, tá? É uma questão de observação. Pensa, a mulher, ela tem, por natureza, né, o sexto sentido, a observação, não é isso? A coisa mais do romantismo, né, aquela coisa mais ligada à lua, né, aos mistérios, à sabedoria. É uma energia, são qualidades do feminino, mais presente no feminino. Enquanto que aquela coisa do sair e do resolver, né, resolver as coisas mais no calor, é mais disperso, é mais na agitação, mais na euforia, mais da força, do vigor. São o quê? São características mais masculinas. Não é uma questão de gênero, é uma questão de comportamento humano que é assim. O que não quer dizer que homens não tenham o seu lado mais sensível e mulheres não tenham também o seu lado mais explosivo. Temos, nós temos. Por quê? Porque tudo na vida é dual. Então, nós temos sim características também masculinas, do sair, do fazer, da agitação, do vigor, da explosão. E homens também têm características femininas. Tem também o romantismo, tem um tempo de recolhimento, de ficar quieto, de ficar mais introspectivo, tem também. E a vida é assim. Os chineses observaram isso, esse funcionamento, essas características, e entenderam que tudo na vida corresponde a essas energias. Então, não são energias femininas e masculinas, não são energias do bem ou do mal, são energias opostas, são energias da dualidade normal na vida. E assim se comporta o nosso organismo. É o equilíbrio dessas duas energias que faz com que o nosso Qi, que é a energia vital, esteja em bom funcionamento. Enquanto que o desequilíbrio de uma dessas duas energias faz com que o nosso organismo apresente um estado de doença. Como isso funciona? Aqui eu trouxe um exemplo, que é o exemplo da depressão. Então, olha só. Uma pessoa com depressão grave, e aí eu tô falando daquela depressão mais grave, né? Porque a gente sabe que a depressão é algo meio camuflado em muitas pessoas. Tem gente que tá rindo, tá brincando, tá socializando, tá trabalhando, e é uma pessoa fechada em quatro paredes, altamente depressiva e destrutiva, autodestrutiva, tá? Então, a pessoa com depressão grave é alguém que se isola mesmo, tá? Ela dorme em excesso ou sofre de insônia. Ela se movimenta pouco, praticamente nada. Normalmente é uma pessoa que não quer sair da cama, tá? É uma pessoa sem energia, é uma pessoa sem iniciativa. Ela até sabe o que que ela precisa fazer, mas ela não faz, ela não consegue. E aí a gente já teve uma aula sobre depressão para entender, né, como é que tudo isso acontece. Bom,
Uma pessoa assim trata-se de alguém com uma manifestação psíquica extrema do excesso de Yin e deficiência de Yang. Então, olha como é que a gente faz essa. Aqui é que começa a questão. Como é que a gente identifica? Como é que eu sei que uma pessoa com depressão, ela tem excesso de energia Yin e deficiência da energia Yang? Primeiro eu preciso entender quais são as características da energia Yin e as características da energia Yang. Então, se eu sei que as características da energia Yin são ligadas ao frio, ao sono, ao recolhimento, ao isolamento, à observação, à noite, à lua, ao frio, à água. E a depressão é uma doença que me isola, é uma doença que me deixa prostrada, é uma doença que me deixa sem motivação, sem iniciativa. Olha, então eu tenho excesso de energia Yin no meu organismo. Se eu tenho excesso de energia Yin, significa que me falta energia Yang, que é justamente o quê? A energia do movimento, do querer sair, do querer ver o dia, o sol, vida acontecendo, movimento, iniciativa. Não bate com as características da depressão? Então eu sei que para que eu consiga auxiliar no tratamento de uma pessoa com depressão, pelo olhar da medicina tradicional chinesa, eu preciso elevar o meu Yang e diminuir o meu Yin. Porque eu já entendi que para minha energia Qi, para minha vida correr num fluxo natural, eu preciso de equilíbrio. Se eu tenho excesso de Yin e baixa de Yang, eu tenho uma depressão, eu preciso elevar Yang e diminuir Yin. Eu preciso trazer essas energias ali, ó, para o equilíbrio. E que procedimentos eu tenho à minha disposição para fazer isso? Eu tenho a orientação alimentar, e vocês já vão entender por quê. O que é essa orientação alimentar? Tá? E eu tenho acupuntura ou auriculoterapia. E tenho a orientação à distância por acupressão. Então, vamos lá. Peguei a depressão. Olha só, hein? O que eu falei? Medicina tradicional chinesa não trata doença, trata a pessoa e o ambiente à sua volta. Mas eu preciso entender sobre as doenças. Eu preciso entender as características e as deficiências que essa doença provoca. Uma vez que eu entendo as características da doença, como no nosso exemplo a depressão, eu consigo entender qual energia está elevada e qual energia está em falta no meu organismo. Então, pelas características da depressão, eu já entendi que eu tenho excesso de Yin e baixa de Yang. Para que eu tenha uma saúde saudável, para que eu reequilibre essa pessoa, eu preciso igualar essas energias. Então, eu preciso diminuir Yin e aumentar Yang para nivelar. Beleza. Tenho à minha disposição a orientação alimentar. A orientação alimentar, gente, é da seguinte forma, tá? Eu estou tratando um consultante, tá apresentando várias queixas físicas. De vez em quando, no meio da sessão de terapia, eu pergunto, né? Mesmo quem faz só arte terapia, eu vou lá e pergunto, como é que tá a saúde, né? Tem feito exame regular, e aí, como é que tá? O que você não tá sentindo? Bom, faz os exames, vê os resultados. Pelos resultados, eu começo a identificar o fluxo de energia acontecendo nessa pessoa. Identifiquei. Parto para a orientação alimentar. A orientação alimentar não é uma prescrição de dieta. Isso precisa ficar muito claro.
não é prescrição de dieta. Prescrição de dieta é feita pelo nutricionista. Então, se eu pego um paciente e ele está em tratamento, né, tem doenças diagnosticadas e precisa do acompanhamento do nutricionista. E aí eu falo, olha, a partir do momento que você foi no nutricionista, você vai receber lá a sua orientação, sua dieta, a sua prescrição. Dentro dessa dieta, você vai priorizar tal alimento. Porque da mesma forma que a medicina tradicional chinesa entende esse fluxo energético acontecendo no ser humano, ela também entende esse fluxo energético acontecendo na natureza, nos alimentos. O alimento ele leva o seu tempo de germinação, de maturação, para saber a melhor colheita. Se é um animal, ele tem um tempo de germinação, né? Não é germinação, gente, agora qual é a palavra? De gestação, tá? Aí ele nasce, ele tem o seu tempo para crescer, para estar no nível ideal de abate. E muitas vezes o que compromete a nossa saúde, como a gente também já conversou aqui em outras aulas, é que o ser humano deixou de ter esse respeito pelo alimento, porque visa muito lucro. E aí enche de agrotóxico, enche de suplemento, enche de hormônio e não se dá o devido tempo de maturação desses alimentos, nem desses animais para o abate. Não se respeita o tempo da pesca. Então, isso também compromete a energia do próprio alimento. Mas, de uma maneira geral, a gente sabe o funcionamento, o tempo, as oscilações de temperatura, todas essas influências, e entende qual a energia desses alimentos, para que eles funcionem a nosso favor. Então, eu tenho alimentos que vão me ajudar a fazer o equilíbrio dessas duas energias. Então, veio lá com a dieta do nutricionista e eu vou apontar, olha, para isso aqui que está acontecendo, você vai priorizar essa relação de alimentos. Então, esses alimentos vão aparecer na sua dieta. Dê preferência a comer mais desses aqui. Então, não é comer só o que eu estou dizendo. É priorizar o que eu digo dentro daquilo que o nutricionista já te passou. Por quê? Eu vou estar trabalhando no reequilíbrio interno da energia do teu corpo, da energia dos teus órgãos. Essa é uma ferramenta. A segunda ferramenta disponível são as sessões de acupuntura, são as sessões de auriculoterapia. Tá? Você pode optar por fazer só acupuntura ou você pode optar pela auriculoterapia. A auriculoterapia, você tem a opção de agulhas, né? E aí você fica o tempo lá no consultório esperando aquele tempo para fazer efeito. Como você também tem a opção de microagulhas, que são agulhas que vão pinçar ali com o microporozinho e você vai embora com aquele estímulo. Como a gente também tem a presença de sementes e de cristais radiônicos. E aí são aplicações que você, né, o terapeuta vai colocar na sua orelha e você vai embora. E você vai ficar o tempo ali que ele te pedir para tirar e retornar nesse acompanhamento, normalmente um acompanhamento semanal, né? Dependendo do que você está sentindo, qual a sua problemática, enfim, do que você esteja tratando. Cada caso tem ali o seu protocolo. Gisele, mas e no online, como é que isso funciona? Funciona com a orientação alimentar e funciona com a acupressão. A acupressão, gente, são os pontos da acupuntura,
né? Não os pontos da auriculoterapia, mas o da acupuntura, lá no seu corpo, que eu vou ensinar vocês e vocês vão fazer usando apenas a pressão do dedo. Por isso o nome acupressão, que é a acupuntura pela pressão do seu dedo. E aí eu vou orientar. Por exemplo, se tem enjoo muito forte, você pega o seu dedo, o indicador ou o polegar, e vem aqui, ó, nessa covinha que fica aqui abaixo da narina, e você pressiona aqui. Pressiona. E aí você fica ali um minutinho, solta. Um minutinho, solta. É uma acupressão para enjoo. Só um exemplo aqui. Tem vários, tá? Eu mesma agora me tratei com pontos da acupressão, que fez efeito mais rápido para as dores, por incrível que pareça, gente, do que com remédio. Tem pontos que faz assim aquela dor instantânea pela pressão. Tá? Então eu ensino isso no online. Eu mostro os pontos, eu mostro a localização do ponto. Ponto para dor de cabeça. Quem sofre aqui de enxaqueca? Ó, já vou dar um pontinho aqui. Sofre de enxaqueca. Você vai pegar essa curvatura aqui da sua mão e você vai pegar a dobrinha aqui do seu polegar. Essa dobrinha você vai encaixar aqui, ó. Tá vendo? Você encaixa aqui. Encaixou? Virou. Aonde a ponta do seu dedo pegar é o seu ponto para trabalhar a enxaqueca. Experimenta numa dor de cabeça, numa enxaqueca. Aí você pode até soltar aqui, ó. Você pode até soltar a mão e ficar só aqui no ponto. Mas o segredo é esse. Curvatura do dedo, vai encaixar, dobrou, ponta. Aonde a ponta pegar, pressiona. E você sente alívio da dor. Até o seu remédio fazer efeito. E muitas vezes, se não for uma dor muito forte, uma dor muito aguda, às vezes uma dor que está começando, você nem chega a tomar o remédio, porque só fixou aqui, ó. Você está pontuando a dor de cabeça. Então, são essas duas formas, através do trabalho no online, do trabalho dentro do programa terapêutico, que eu me utilizo. É a orientação alimentar e o ponto. Existe um protocolo de pontos. Protocolo, quando a gente diz, é a combinação de pontos necessários para o que você está sentindo. Então, assim, lembra que a gente falou? Ela não trata a doença em si, mas a pessoa. Então, quando a gente vai fazer o trabalho da doença, da deficiência, a gente faz um protocolo. Por quê? A sua dor de cabeça, eu vou investigando com você. Esse é um ponto para dor direto da enxaqueca. Mas eu vou investigar com você os motivos dessa enxaqueca. Se eu tenho uma enxaqueca por conta de problemas no fígado ou por problemas de digestão, eu preciso me utilizar do ponto para dor, mas eu preciso me utilizar de pontos que tratem esses órgãos, porque são eles que estão despertando a sua dor. Se a minha dor de cabeça é por causa de uma sinusite, eu preciso do ponto para aliviar a dor, mas eu preciso de pontos para desobstruir as vias aqui da face. Então, eu não vou só na dor, eu vou no alívio da dor e vou no que provoca essa dor. E aí, essa combinação de pontos a gente chama de protocolo. Se for um tratamento com cromoterapia, é um protocolo. Se for um tratamento com reiki, é um protocolo. Se for um tratamento com cristais, é um protocolo. Eu preciso entender e fazer ali o conjunto de pontos, o conjunto de cores para trabalhar e tratar aquela deficiência, aquela dor que incomoda, tá?
A nível físico e a nível mental, hein, gente? Porque a acupuntura e a auriculoterapia, nós temos pontos para trabalhar vícios, compulsões, toda a área do psiquismo, a melhora do sono. Se você não bebe água, a gente tem pontinhos para fazer o seu organismo sentir sede e você lembrar que você precisa beber água. Então, tem ponto para tudo e funciona. E funciona mesmo, tá? Tanto funciona que a nossa medicina, né, a medicina convencional, ela aceita a acupuntura. Muitos planos de saúde você tem a oferta de acupuntura. Só o que não é legal e o que não é verdade é que eles dizem que a acupuntura só pode ser feito por médicos. E não é verdade. Você não precisa ser formado em medicina para ser uma acupunturista ou uma auriculoterapeuta. São formações independentes, ok? Então eu tenho acupunturistas e auriculoterapeutas como eu, não sou formada em medicina, tenho uma formação independente, mas que dá para a gente toda essa base de conhecimento e de estudo para que a gente desenvolva um trabalho sério, ok? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a coisa funciona tanto que a medicina reconhece e a medicina se utiliza de acupuntura. Então fica a dica, hein? Faça acupuntura, faça auriculoterapia, tratem de forma também preventiva, mas não abandone a medicina convencional, tá, gente? Porque às vezes a coisa já chegou e já comprometeu tanto o nosso organismo que a gente precisa sim da medicina convencional para entrar com uma intervenção muitas vezes cirúrgica ou para fazer exames de imagem, detectar certas outras deficiências que nenhum terapeuta pode prescrever, pode pedir exame. Então a gente não pode abandonar. Guarda isso. É funcionar de forma integrada sempre, tá bom? Bom, vamos lá. E os 5 elementos? E a tal da teoria dos 5 elementos? Como é que funciona isso? Olha que barato isso, gente. Uma das bases filosóficas da MTC prevê que os fenômenos do universo são produtos do movimento e mutação dos 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. Ó, gente, eu fico apaixonada. Olha agora como é que isso tudo vai acontecer, hein? Os chineses antigos adquiriram esse conhecimento por meio de longa observação da natureza. A relação entre os elementos baseia-se em 2 aspectos, que se apoiam mutuamente para proporcionar harmonia, que é o ciclo de geração e o ciclo de dominância. Olha que bárbaro! O ciclo de geração desencadeia uma sequência em que cada elemento é gerado pelo precedente e dá origem ao elemento seguinte. Então, olha só, tudo com base na observação. E aqui vocês vão entender a questão dos alimentos, não só do nosso funcionamento, mas para tudo na natureza. E aqui a gente começa a entender o princípio de desequilíbrio que a gente vive em termos de clima, né? Há um desequilíbrio total em termos de clima acontecendo, porque a gente não respeita mais essas relações, a gente ultrapassa, a gente tenta dominar uma natureza que não pode ser dominada. E aí acontecem as grandes catástrofes, as grandes reviravoltas. Por quê? Porque tudo está em desequilíbrio. Então aqui a gente começa a entender aonde se chega na orientação alimentar para refazer o equilíbrio, pelo menos do nosso corpo, tá? Então olha o que eles observaram, para ver que não é uma filosofia do vamos ver, não, é uma filosofia pautada numa observação de como as coisas acontecem no mundo. Então, olha que perfeito. Essa aqui é o ciclo de geração, tá? Então a gente vai dizer o quê?
que é o que acontece, né? A madeira gera o fogo. A madeira em combustão faz o fogo crescer, certo? Você tem madeira, é ela que alimenta o fogo. Como é que você. Olha que a gente está na época de festas juninas, né? Como é que a gente faz para esse fogo na época das festas juninas? É um bom exemplo. Como é que a gente faz para alimentar a fogueira? Jogando mais lenha, jogando mais madeira. Então, madeira gera fogo. Já o fogo gera a terra. As cinzas do fogo descem ao solo e são absorvidas pela terra que se fortalece. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, né, se vocês já ouviram falar disso, mas na agricultura a gente tem esse tipo de trabalho, né? Uma vez que foi feita a colheita, aquele solo precisa descansar, e aí muitas dessas colheitas vão lá, bate naquilo que resta da planta, do plantio, e bota fogo, e vai batendo, né, para aquela cinza, queima aquela terra, queima aquele chão. E depois aquele chão fica lá queimado um tempo para que justamente essas cinzas elas penetrem e aquela terra se refaça. Então, existia um princípio onde muitas vezes as terras, lá nos antigos, elas eram divididas em 4 partes. E aí o dono daquela terra usava essas 4 partes de forma muito inteligente. Então, enquanto uma estava germinando, a outra já estava ali crescendo, a outra já estava na época da colheita e o outro pedaço de terra já estava queimado com o tempo para aquele solo se refazer. Então, ele não perdia esse tempo de colheita. Então, aqui, ó, terminou a colheita aqui, terminou a colheita aqui. Ele vai botar o fogo, vai bater aquele fogo, vai deixar aquelas cinzas, aquele solo se refazendo, se recuperando, se reestabelecendo. O do lado já se restabeleceu, ele vai lá e planta. Aí fica naquele período germinando. O terceiro já passou pelo processo de queima, já germinou e a planta já está em desenvolvimento. E o quarto já passou pela queima, pela germinação, pelo crescimento, já está na colheita. Quando ele terminar a colheita do quarto, ele volta para aquele pedaço de terreno queimado que já vai estar reestabelecido para começar a nova plantio, perdão. Então ele ia trabalhando assim em quadrantes de forma muito inteligente. O ser humano hoje não quer perder tempo. Percebe a nossa relação com a natureza? Como é que ela está tóxica? Tá? Então é assim, tá bom? Podem pesquisar isso aí na internet, ou pesquisem com os mais velhos, se vocês já ouviram isso, mas é muito interessante esse processo, esse respeito pela terra. Tá? Então a gente tem a madeira gera o fogo gera a terra, porque ela fortalece e restabelece essa terra. Já a terra, ela gera o metal. Por quê? No interior do solo são produzidos os minérios que formam os metais. Para você achar uma pedra preciosa, você precisa escavar. Olha aí os lugares de mineração. Então a terra, ela gera o metal, seja ele qual for. A terra gera esse metal, tá? Já o metal gera água. Por quê? Uma vez derretido, ele retorna à sua forma líquida. O metal ele precisa ser derretido. Ele precisa ser derretido, a sua forma bruta, ele precisa ser derretido. Ele retorna à forma líquida. E a água gera madeira, porque ela é fundamental para o crescimento das árvores. Então, é a lei normal o ciclo de geração. Isso é importante. Qual o outro princípio que eles observaram? O ciclo de dominância.
Porque os elementos, eles formam relações de controle e restrição uns sobre os outros. Então eles dão origem ao outro elemento, mas eles também exercem dominância sobre o outro. Por exemplo, aí não é na mesma sequência, tá? Então, por exemplo, a madeira ela controla a terra. Por quê? A madeira ela consome a terra, ela se nutre dessa terra. Então, ela exerce controle dessa terra. Já a terra, ela controla a água, porque a terra limita o caminho dessa água. Você faz uma barreira, ela precisa ir percorrendo só aquele caminhozinho ali, tá? Então, a terra, ela tem uma dominância sobre a água. A água, ela tem uma dominância sobre o fogo. Jogou água, apagou o fogo. O fogo controla o metal, ou seja, ele tem dominância nesse metal. Por quê? Ele derrete o metal. E já o metal tem uma dominância, ele controla a madeira, porque o metal, uma vez pronto, produzido lá, ele vai lá e corta a madeira. Então, a relação entre esses elementos obedece a essas duas leis. A lei de geração, o que gera o outro, e a lei de dominância, um é mais forte que o outro, um consome o outro, um domina o outro. Tá, Gisele, até aí tudo bem. Como é que isso funciona na prática? Simples assim, gente, olha. Vamos lá, ver se eu consigo aumentar aqui para ficar só ele aqui na tela. Aumentou muita coisa. Vamos lá. Eu acho que eu consigo aumentar assim. Não, peraí. Cliquei bobagem. Vamos ficar aqui mesmo. Então, vamos lá. A gente costuma arrumar essa ordem nesse esquema, tá? Então, você tem lá fogo, pega no sentido horário sempre, gente. Fogo, terra, metal, água, madeira. Repara que a volta ele tem a ligação, um é ligado pelo outro nessa seta preta, que é o ciclo de geração, como a gente viu, tá? O fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira, madeira gera fogo. E no interno, a gente tem setas vazadas que representam o ciclo de dominação. Então, a gente vê ali, ó, madeira que domina a terra, tá? Madeira consome essa terra. A terra domina quem? A água, ela limita o espaço da água. A água sobe, domina fogo, porque ela apaga esse fogo. O fogo desce, domina metal, que é o que derrete, e o metal sobe enviesado, domina madeira. Esse é o ciclo. Como é que isso tudo vai funcionar na gente, vai funcionar na nossa saúde, nesse tratamento? Repara que para cada elemento a gente tem associado uma estação do ano e um órgão vital do nosso corpo. Então a gente tem o fogo associado ao verão e ao coração. A gente tem a terra no final do verão e o baço. O metal correspondente ao outono e ao pulmão. A água correspondente ao rim e ao inverno, e a madeira correspondente à primavera e ao fígado. Vamos entender aqui agora o que acontece, tá? A gente vai ler e eu vou explicar para vocês. Temos aí os órgãos baço-pâncreas, baço e o pâncreas, tá? A gente costuma falar sempre assim, baço-pâncreas. Esses órgãos, eles são responsáveis por remover a umidade interna do nosso corpo. Umidade interna, gente, é tudo aquilo que tem o potencial de formar massa no nosso corpo. Ou seja, todos os cistos, pólipos, miomas, gordura localizada, edema, catarro,
todo tipo de muco. Tudo isso é umidade no nosso corpo. E o órgão responsável por eliminar essa umidade é o baço pâncreas. O baço, ele está diretamente ligado ao processo de emagrecimento. Uma vez fraco, ele deixa de remover umidade e dificulta a manutenção do peso. Porém, algumas pessoas fortalecem o baço e continuam com problemas para reduzir o peso. O que isso quer dizer? Você está com problema no baço. Vamos começar. Você está com problema para emagrecer. Aí você muda os seus hábitos, você pratica exercício, você tem uma dieta regrada e nada está acontecendo. Você ainda assim, você está demorando, não está conseguindo chegar naquele peso desejado, ou então parou de fazer aquele exercício ali, você já engorda tudo de novo e você fica nesse efeito sanfona. E você resolve procurar um terapeuta integrativo. Vai tratar com a medicina tradicional chinesa. Aí a gente começa. Bom, em primeiro lugar, a gente vai tratar o baço. Lembra que eu falei da dor de cabeça? Não é só o ponto da dor de cabeça, é o que provoca essa dor de cabeça. E aí eu, como terapeuta, entendo que eu preciso observar esse baço. Porque o baço é o órgão responsável por eliminar umidades do meu corpo. Eu preciso eliminar essas secreções. E a gordura localizada é uma espécie de umidade. Tá ali, parada. Retenção de líquido, né? Perna inchada, braço inchado, abdômen inchado, retenção de líquido. Excesso de umidade no meu corpo. Vou ajudar esse paciente. Ele já está fazendo tudo direitinho, mas ainda está difícil. Vamos lá, vamos tratar esse baço pâncreas. Aí eu começo. Faço o protocolo, faço a orientação alimentar, peço para ele priorizar aqueles alimentos para quê? Para retirar essa energia que está em excesso. Energia yin, lembra? Água, né? Falta de movimento, essa coisa mais interior, energia yin. Tô com a energia yin lá em cima. Preciso diminuir e elevar yang. Preciso equilibrar. Então, baço. Vou no baço. Aí você começa a tratar o baço, dá a orientação alimentar. Se é presencial, você faz uma aurícula, você faz uma acupuntura. Se é online, você ensina os pontos de acupressão. Estamos tratando baço. E aí, esse paciente, ainda assim, não perde peso. O que está acontecendo, então, com esse paciente? Eu preciso olhar, eu preciso acompanhar e entender que, em medicina tradicional chinesa, os órgãos associados aos elementos funcionam em ciclos completamente interligados. Dessa forma, o terapeuta precisa avaliar as condições do consultante para direcionar melhor o tratamento, focando no órgão em deficiência, nesse caso, pulmão e fígado. Então, veja, gente, se eu sei que o primeiro órgão que eu preciso olhar é o baço, estou tratando o baço, passa um tempo, não estamos tendo sucesso, ora, eu preciso olhar para os outros órgãos interligados, porque tudo está interligado. E aí eu volto lá naquele meu esquema, eu volto aqui para o meu esquema e eu vou entender que eu preciso olhar para o fígado e para o pulmão. Por quê que eu preciso olhar para o fígado e para o pulmão? Primeiro eu vou na lei de geração. O que vem depois do baço? Pulmão.
Depois eu vou para o ciclo de dominância. Quem domina o baço? O fígado. Olha lá, ó, meu baço está em terra. Terra gera metal, que é quem? Pulmão. Mas terra é dominado por madeira, que é quem? Fígado. Então, se eu trato o baço e não tenho resultado, eu preciso partir para o pulmão e para o fígado. Por que isso? Porque na medicina tradicional chinesa, aqui a gente já tem um outro esquema. Nesse esquema, vocês vão poder ver melhor outros órgãos que estão relacionados. Eu dei os principais, e aí tem outras partes do corpo, tá? Que estão relacionadas, e tudo que a gente precisa verificar. É porque na medicina tradicional chinesa, a gente tem uma coisa espetacular que se chama grau de parentesco. Olha só como é que é complexo, né, gente? É complexo, mas é maravilhoso. Por isso que eu disse que essa aula de hoje é só para vocês terem uma noção de como o trabalho é feito. Não é para vocês fixarem nada disso, tá? Vocês não precisam se preocupar com nada disso. Isso é o trabalho do terapeuta. Mas é para vocês entenderem como é que a coisa funciona e como é que ela é apaixonante. A medicina chinesa, ela trata esses elementos com uma relação de grau de parentesco. E aí tudo fica fazendo muito sentido. Por quê? Nós temos nesse grau de parentesco a relação pai, mãe e filho e avô e neto. E aí a gente vai dizer que baço é mãe de pulmão. Veja só, na lei de geração, quem gera não é pai ou mãe? Então, se baço gera pulmão, a gente diz em medicina chinesa que baço é pai ou mãe de pulmão. Pulmão é filho de baço. O que acontece num pai e uma mãe em relação ao seu filho? Né? Vocês que estão no programa que já são pais, que já são mães, né? Ou você, enquanto filho, pensa na relação com a mãe. O que uma mãe faz em relação ao seu filho? Ela se doa, não é assim? Muitas vezes você se sobrecarrega porque você tira a sua energia para doar ao seu filho, não é assim? Então, se eu trato o meu baço e ele não está surtindo efeito, eu preciso olhar para o filho, que é o pulmão. Porque eu posso ter esse paciente com problemas de energia neste pulmão. O que faz com que baço, enquanto mãe, se doe. Se baço está doando a sua energia para o seu filho pulmão, automaticamente ele está ficando em deficiência energética. Aí, se eu trato o pulmão, se eu equilibro energia de pulmão, pulmão deixa de exigir a doação desse baço, baço deixando de doar energia para o pulmão, ele se restabelece, se reequilibra. Aí eu resolvo o problema de umidade da gordura localizada, dos inchaços, e eu potencializo o processo de emagrecimento do meu paciente. Não é fenomenal? Bom, mas eu também tenho o ciclo de dominância. No caso de ciclo de dominância, a gente fala de avô e neto. Qual é o ciclo de dominância aqui? Quem é que domina baço? Já vi aqui pela minha setinha que quem domina baço é fígado, porque baço é terra. Terra é dominado por madeira. E aí a gente diz que madeira é avô. E avô, na relação avô-neto, o que acontece? O avô, muitas vezes, ele suga a energia desse neto. Por que ele suga energia de neto?
Porque ele já tem deficiência, então ele se apoia em neto. Ele tem mais dificuldade, então ele se apoia no neto. E aí ele acaba exercendo esse papel de dominância porque ele exige, ele apoia, ele domina. E esse neto fica nessa dependência. Então, eu tenho fígado na posição de avô. Então, se o meu fígado está dominando o meu baço, ele está sobrecarregando o meu baço de algum tipo de energia. E a dominância também faz com que o meu baço fique em desequilíbrio. Então, para eu tratar o desequilíbrio do meu baço, eu preciso também tratar o fígado. Se eu trato o fígado, eu dou condições para esse fígado se reestabelecer sozinho, ele deixa de dominar, ele deixa de depender desse baço. Deixando de depender baço, eu consigo reequilibrar, trazer o reequilíbrio do baço, e uma vez equilibrado, eu tenho o quê? A remoção natural de umidade do meu corpo, que é a função desse baço. Se eu tenho a função normalizada e ele começa então a remover umidade do meu corpo, eu começo a eliminar gordura localizada e termino ali com problemas de inchaço. Não é perfeito? É perfeito. É maravilhoso. É simples assim. Em medicina tradicional chinesa, quando uma pessoa chega com problema, eu tô com um problema tal, a gente só precisa fazer o quê? Equilibrar a energia yin e yang. É assim. A medicina tradicional chinesa trata isso de forma muito simples. Na maneira de dizer, é muito simples. Eu só preciso reequilibrar a energia. Como é que eu reequilibro? Trabalhando a orientação liminar, trabalhando os pontos energéticos e, claro, ajudando, auxiliando na mudança de hábitos. Aí eu olho para quem está deficiente, trato. Se aquele órgão específico que está deficiente, eu estou tratando, ele não está surtindo efeito, eu recorro à lei de geração e dominância, entendendo o ciclo pai, mãe, filho, neto, avô. Entendendo quem está tirando a energia de quem está sugando quem está dominando quem. Aí eu trato este órgão ao mesmo tempo. Reequilibro ele, reequilibro o órgão específico, melhoro a condição do meu paciente. Por quê? Porque tudo está interligado. Não é apaixonante, gente? É uma filosofia por observação que super funciona, que faz sentido, que você entende esse ciclo. E aí a pessoa fica maravilhada quando vê os resultados, quando percebe que está surtindo efeito. Quem já fez acupuntura uma vez, faz sempre. Quem já fez auriculoterapia uma vez, retorna sempre. Por quê? Porque percebe o efeito de fato acontecendo. Quem se entrega a um tratamento de terapia integrativa fica apaixonado e volta sempre, porque vê os resultados acontecendo, vê o tratamento convencional sendo potencializado, funcionando de maneira mais rápida, que foi o que aconteceu comigo agora há pouco tempo. Então, é maravilhoso quando a gente vê tudo isso funcionando. E claro, respeitando o tempo natural de cada um, tomando cuidados, mudando hábitos, né? A gente faz ali o trabalho, mas o outro percentual depende do próprio paciente, depende do próprio consultante. Então, gente, a aula de hoje foi mais para vocês entenderem como é que esse trabalho acontece, como é
a continuação desse programa terapêutico, que a gente vai passar por tudo isso. A gente passa por comportamento, a gente passa por reprogramação mental, a gente aprende palavras que precisam ser evitadas, a gente trabalha na abstinência no processo de compulsão, desse apoio, na identificação de novas fontes de prazer, a gente entende os alimentos quando eles envenenam o nosso corpo, a gente entende quando a falta de certos alimentos trazem problemas ainda maiores para o nosso físico, tá? E a gente vem com essa medicina tradicional chinesa, que é apaixonante essa observação, entende a relação desses órgãos conversando, trabalha na reestrutura, no reequilíbrio desses órgãos, através de uma metodologia que é muito simples. É uma orientação alimentar priorizando determinados alimentos e pressionando, que nem impressionando, na verdade, são estimulando esses meridianos, né? Desfazendo às vezes você, principalmente nas costas, a gente sente muito isso. Quem trabalha com massoterapia é perfeito, porque dissolve muitos desses nós. Esses nós, a gente diz na MTC, que são energias acumuladas e que trazem dores. Então, é simples assim. É simples assim. É só uma questão de paciência, observação, escuta do terapeuta, uma escuta acolhedora e paciência para observar. A gente começa por aqui. Não funcionou aqui? Peraí, eu tenho um outro órgão para tratar ali. Então eu vou tratar lá. E junto, a gente associa também ao emocional que corresponde a cada um desses órgãos. Então, é um trabalho de cuidado, é um trabalho de entrega, de dedicação, mas que se essa dedicação for ali, igualzinha, terapeuta e consultante, a coisa funciona. Mas a gente tem que acreditar. Acreditar no sentido de persistir com o trabalho, ter a paciência, fazer aquilo que é proposto, porque o resultado ele vai chegar. Então, essa aula de hoje foi mais para vocês tomarem esse conhecimento de como é esse trabalho no todo. E aí, é um trabalho que, no programa de 21 dias, a gente destrava muita coisa, mas nada muda de uma hora para outra. E sabe por quê? Porque você demorou muito para chegar no ponto que você chegou hoje. Você demorou muito. A sua história foi construída com hábitos, com memórias, com experiências que foram se acumulando. Então, a gente não pode destravar tudo da noite para o dia. 21 dias para a gente colocar em prática, trazer o conhecimento, alertar, ver que é possível, quais são as possibilidades e destravar memórias. E 1 ano é o tempo para a gente amadurecer todo esse processo e ver de fato o resultado acontecendo nos seus novos hábitos, nos seus relacionamentos, numa maneira mais tranquila de encarar a vida, numa maneira mais forte e corajosa de encarar os desafios e os resultados diante do espelho, e as suas roupas, naquela foto bonita, tudo que vocês vêm buscar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não acabou, ainda temos mais algumas aulas aí do nossos 21 dias. Tem muita coisa ainda para vir, mas fica aqui, né, essas observações que são fundamentais para o sucesso do nosso programa, ok? Deixem dúvidas, deixem comentários, façam as perguntas que vocês quiserem e vamos juntas, que o processo ainda não terminou. Até a próxima.